Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Mais uma vez estamos juntos nesse estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje estamos ainda estudando o instinto e a inteligência. E na questão 73 foi perguntado aos espíritos: o instinto é independente da inteligência? E eles responderam: não exatamente, pois é uma espécie de inteligência. Então, os espíritos respondem que o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É através dela que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, Kardec vinha perguntando sobre instinto, sobre inteligência, ele vinha perguntando aqui para nós qual que era a fonte da inteligência, e os espíritos falaram que era a inteligência universal. Então, agora ele pergunta se é independente, porque nós temos instinto e temos a inteligência. É independente? Não é exatamente independente, né? Porque o instinto também é uma espécie de de inteligência, só que é mais rudimentar. Não é uma inteligência racional, ela é não racional, né? Mas todos os seres vivos provêm as suas necessidades através dos instintos. Os animais, eles têm um instinto de conservação, a própria planta tem também, né? Então, Miramês, no livro Filosofia Espírita, faz um comentário que eu achei que enriquece muito essa questão. Já falamos algumas vezes que o instinto é uma inteligência rudimentar, sem a conquista do raciocínio. É um atributo do espírito em marcha para a perfeição. No comecinho ali, né? Nas primeiras eras do espírito. Então, ele tem o instinto, ele está em marcha, né? Para a perfeição. Ele está caminhando para a imperfeição, para a perfeição. No animal, ele é, pois, o primeiro clarão da alma, esforçando-se para chegar às condições do humano. O animal, na sua condição instintiva, nos mostra com clareza o quanto já viajou, desde os primeiros movimentos da mônada, procurando se expressar em um corpo. Dificilmente poderemos constatar onde termina o instinto e começa a razão. Esses dois valores se confundem e se aprimoram no decorrer da vida em busca de Deus. A transmutação é vagarosa, entretanto, nunca se estaciona. Ela avança em todas as direções, procurando sempre o melhor por ser o seu objetivo, a perfeição. Então, caminham junto, instinto e inteligência. Esses dois valores se confundem e se aprimoram no decorrer da vida, sempre em busca de Deus, porque estamos aqui sempre em busca de Deus. E daí pode ser devagar, pode demorar, mas nunca vai estacionar. Vai sempre evoluir, né? Sempre vai procurar o melhor. E esse comentário de Miramês esclarece a próxima questão, onde Kardec perguntou, onde a pergunta feita aos espíritos é: pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde acaba um e começa o outro? Dá para eu saber até onde é instinto e onde começa a inteligência? Os espíritos falaram que não, como Miramês nos explicou no comentário que nós lemos. Não, pois eles se confundem com frequência, o instinto e a inteligência. Mas pode-se muito bem distinguir os atos instintivos dos atos inteligentes. Essa foi a resposta dos espíritos, que não se pode precisar onde acaba o instinto e começa a inteligência.
porque eles se confundem. Frequentemente eles se confundem, mas pode-se muito bem distinguir os atos instintivos dos atos inteligentes. Então, André Luiz completa da seguinte forma: a inteligência e o instinto estão sempre presentes e se confundem na resolução de suas dificuldades. Quando raciocina e se livra de uma agressão, você usa a inteligência. Contudo, a reação de defesa é instinto. Olha que interessante. Quando a gente raciocina e se livra de uma agressão, a gente está usando a inteligência. Mas a reação da defesa é instinto. Então não dá para separar. Eles estão sempre presentes e se confundem ali na resolução de todas as dificuldades que a gente enfrenta. E na questão 75, continuando, falar de instinto e inteligência, é exato dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Ou seja, quanto mais o meu intelecto vai se aprimorando, eu vou enfraquecendo, diminuindo a minha faculdade instintiva? É isso que Kardec perguntou, e os espíritos falando que não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também levar ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes mais seguramente que a razão. Nunca se desvia. Então, olha a questão. À medida que a gente cresce intelectualmente, a gente não diminui as nossas faculdades instintivas, ou seja, o instinto não diminui, porque ele sempre vai existir. Mas nós desprezamos. É aquela primeira intuição que vem, é aquela primeira ideia que vem na nossa cabeça, e quando a gente raciocina, a gente já está usando a inteligência. E muitas vezes a gente segue pela inteligência, que é o nosso livre-arbítrio, escolha dos caminhos que nós queremos seguir. O instinto, ele não falha, ele vai sempre nos guiar, né? Mais seguramente que a razão. Nunca ele se desvia. Ele é certo, né? Agora, o nosso raciocínio pode nos levar a caminhos diferentes do que aquilo que o instinto está nos pedindo naquele momento ou nos mostrando. Mas tem uma questão 75A que completa esta, dizendo assim: por que a razão não é sempre um guia infalível? Porque na outra questão está falando que o instinto, ele nunca se desvia, né? Ele é mais seguro que a razão. Quase sempre. Ele é mais seguro do que a razão. E nunca se desvia. Daí, Kardec pergunta, por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, por que a razão não é sempre um guia infalível? Porque muitas vezes nós somos levados pela nossa má educação, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Nós raciocinamos de acordo com aquilo que nós aprendemos, que nós somos, que nós estamos nesse momento evolutivo, né? E daí o instinto não, o instinto nunca ele raciocina, mas a razão raciocina. Então, o que a razão permite? A escolha. Então, a razão vai permitir que a gente faça as nossas escolhas. E essas escolhas vão dar ao homem o livre-arbítrio. Kardec comenta o seguinte: o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, pois suas manifestações
são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado. Então, o instinto, ele é espontâneo. A gente age instintivamente, quer dizer, espontaneamente. É a primeira reação nossa, é instintiva. E o resultado da inteligência é uma combinação de um ato deliberado, né? O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, a vontade e a liberdade. Olha que interessante isso que Kardec fala. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Então, a gente vê no animal ele de uma maneira, no ser humano ele de outra maneira, de acordo com as nossas necessidades. Mas nos seres que têm a consciência, somos nós, humanos, né? E a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência. Então, aí o instinto ele vai se aliar à inteligência. Quer dizer, a vontade e a liberdade. Então, vai depender muito de nós, da nossa vontade, do nosso senso que nós temos de liberdade. No livro dos Espíritos que nós estamos estudando, o tradutor fez um comentário a respeito da inteligência e instinto que nós achamos bom colocarmos aqui alguns trechos para a nossa reflexão. Visões novas, palavras novas. O corpo doutrinário tece os sentidos sutis de uma vida com um novo ponto de vista. O que o Espiritismo veio trazer para nós? Visões novas, palavras novas, né? E daí nós vamos, o corpo doutrinário, ou seja, a doutrina espírita vai tecendo esses sentidos de uma vida com um novo ponto de vista. Ninguém que estuda a doutrina espírita, que tem esse conhecimento, fica alheio a muitas coisas. Nós vamos ter uma outra percepção das coisas. Nós vamos saber utilizar a nossa inteligência. Continuando, estamos diante de mais uma sábia linguagem que expressa sábios conceitos sobre a existência, ou seja, estamos diante da unidade entre instinto e inteligência, os dois formando uma só coisa, um ajudando o outro. Além disso, compreendemos que a inteligência e a matéria são independentes, mas que a inteligência necessita da matéria para manifestar-se. Nós já vimos isso nesse capítulo que nós estamos estudando. Os espíritos elucidam que a inteligência é uma faculdade própria a cada ser e que, apesar de estarem entremeados da fonte universal e inteligente, não têm para com essa fonte uma relação direta e imediata, como podemos humanamente representar através do nosso universo inteligente. Ainda não nos é dado saber dos constituintes primevos da inteligência individual. E os espíritos ressignificam o instinto. A doutrina espírita o coloca em um lugar de honra no caminho humano e nos chama assim para uma reavaliação dessa força transformadora e atuante nos níveis de realidade objetiva e subjetiva. Então, a doutrina espírita veio ressignificar o instinto e coloca num lugar de honra, no caminho humano, porque é um caminho para a humanidade,
começando lá nos seres inferiores até chegar no humano. Eis o signo de uma inteligência dos sentidos, não apenas racional. Essa força pode se aliar à vontade e à liberdade, como nós já vimos. Temos, em geral, uma noção das forças instintuais como signos de inferioridade ou dinâmicas que aprisionam a alma em estágios rudimentares do ser. Entanto, vejamos a belíssima afirmação dos espíritos. O instinto pode também levar ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes mais seguramente que a razão. Nunca se desvia, não foi isso que os espíritos falaram? E as últimas linhas podem assim contribuir para uma pedagogia da sabedoria do instinto, pois os espíritos demonstram que a razão pode ser falível. Ela é falseada pela má educação, orgulho e egoísmo. Elucidam ainda que não existe uma evolução linear do instinto até a inteligência, como se esta fosse de uma sublimidade ímpar em detrimento do instinto. Apontam, ao contrário, que são naturezas diferentes, apenas isto, e constatam que o homem despreza essa força interna, parte constituinte do seu ser. Às vezes a gente não dá importância ao instinto, e é uma parte de nós, é uma força interna. Estamos diante da força intrínseca à vontade, uma das ferramentas da lei do progresso, auxiliando o aprendiz a repensar seus códigos de reforma íntima, suas insuficiências e limites. Aqui nós chegamos num ponto onde a doutrina espírita diz que todos os ensinamentos dos espíritos é para nos levar a uma evolução e uma transformação moral. E aqui ele está falando que não existe uma evolução linear do instinto até a inteligência, e apontam ao contrário, que instinto e inteligência são naturezas diferentes e constatam que o homem despreza essa força. Então, nós estamos aqui diante de uma força intrínseca à vontade. E a vontade é uma das ferramentas da lei do progresso. Então, esta força auxilia o aprendiz a repensar os seus códigos de reforma íntima, suas insuficiências e seus limites. Vamos procurar lá no fundo do nosso ser. Que imperfeições eu preciso trabalhar para melhorar, para fazer a minha transformação interior? Tanto o instinto como a inteligência vão nos ajudar nessa parte da nossa tão falada reforma íntima, tão necessária para nós, para a nossa evolução. Uma fresta se abre no imenso e descomunal reservatório da inteligência divina, e o aprendiz vislumbra nessa afirmação sobre o instinto a renovação não mais como uma miragem do viajor sedento, mas um oásis real, belo, magnífico, próximo da alma no seu percurso transformador. Então, o que está falando? Que o instinto pode nos levar também, nos ajudar na nossa transformação. Ele vai contribuindo para que nós também possamos nos transformar para melhor. E também gostaríamos, ao encerrar esse capítulo, ler esse texto de André Luiz, que está no livro Vivendo a Doutrina Espírita, no volume 1, que ele denominou como educação, porque a inteligência ela vai fazer com que nós eduquemos o instinto. O instinto é rude, é rudimentar, mas ele pode também ser educado. Então ele fala assim, André Luiz: percebeste muitas vezes uma força interior,
impelindo-te à prática do bem, mas o raciocínio equivocado te afastou da boa ação. Quantas vezes nós temos vontade de fazer alguma coisa, né? Às vezes eu vejo alguém na rua, um mendigo, eu quero me aproximar, conversar com ele, saber das suas necessidades, mas daí o raciocínio fala, não vai se importar com isso, de repente você vai se dar mal, tal, e daí aquela boa ação é afastada. Essa força interior que me fez, que me deu essa vontade de chegar até ele, é o instinto. Então André Luiz fala, tivesses a discussão amarga com quem sempre te partilhou as experiências mais íntimas, e depois arrependido desejasse lhe falar com ternura, rogando perdão ao ato impensado. Quantas vezes nós falamos algo que não era necessário para uma pessoa querida, para uma pessoa do nosso convívio, que está conosco, e depois a gente se arrepende, daí a gente quer voltar atrás, quer falar com ternura, quer pedir perdão, né, do ato impensado. Entretanto, foste escravo do egoísmo. Em vez das palavras impregnadas de carinho, mergulhaste no silêncio hostil. Ao invés de pedir perdão, ao invés de conciliar-se, fico quieto, mudo, passa a oportunidade do bem. É uma situação. A outra situação que André Luiz fala. Dirigiste o verbo áspero ao companheiro leal, e depois, consumido pelo desgosto, almejaste o reencontro, aflito pelas desculpas do coração amigo. Quantas vezes, né? A gente fala alguma coisa que não deve e depois a gente fica triste, desgostoso, a gente quer reencontrar, pedir desculpa. Contudo, sucumbiste ao peso do orgulho e, em vez do gesto de reconciliação, sufocaste tuas pretensões de fraternidade. Não tomei nenhuma atitude. Outra situação. Maltrataste o desconhecido na rua e depois, atormentado pelo remorso, pretendeste desfazer o mal-estar. Quantas vezes, né, alguém vem se dirigindo a nós e a gente com pressa, não tenho tempo e tal, né? Ou estão pedindo alguma coisa, não tenho e tal. E depois que passa, a gente fala, por que eu fiz isso? Eu queria desfazer esse mal-estar. No entanto, cedeste ao império da vaidade e, em vez da atitude digna, prosseguisse teu caminho insensível ao constrangimento do outro. Eu lembrei de uma história de um amigo nosso baiano, que é orador espírita também, tem um trabalho fabuloso lá de caridade na Bahia, em Salvador, e ele contou para gente que sempre ele tinha birra com esses guardadores de carro. Então, quando ele chegava num lugar e tinha um guardador de carro que já se aproximava, ele já ia bravo, ele já ia ríspido, ele já falava que não precisava, ou então ele, sei lá, ele não tratava bem, né? Ele maltratava até, tal. E um dia ele estava saindo da casa espírita, né? Ele tinha acabado de fazer um trabalho na casa espírita, e daí veio o guardador de carro e ele ficou assim, nervoso, bravo, não queria conversa com ele e tal. E o mentor espiritual dele veio junto dele no momento, que é um médium fabuloso esse moço, e falou assim para ele, que comportamento é esse? Chamou a atenção dele na hora, e ele ficou assim, muito, né, chateado, né, porque ele falou, e agora? Já maltratei, já fiz.
Daí o mentor dele falou, você tem uma maneira de se retratar com ele. Eu falei, qual é? Aquela camisa sua, azul, de seda, que você comprou no exterior. Ele, é aquela minha camisa predileta. Você vai dar aquela camisa para esse guardador de carro. Ele falou, não acredito. Ele falou, você não quer se reconciliar com ele? Então, chamou a atenção dele e falou, tudo bem. Ele falou, tá, fazer o quê, né? Com dor no coração, no dia seguinte, ele leva a camisa para o moço. O moço nem entendeu, né? Ganhar uma camisa daquela, nova, de seda, mas tudo bem. Bom, na semana seguinte, quando ele saiu do centro espírita, ele viu um outro guardador de carro com a camisa que ele tinha dado para aquele guardador. Ele falou assim, mas que sem vergonha, ele ainda pega a minha camisa de estimação, ainda dá para o outro. E falou assim, vem cá, onde você arrumou essa camisa aí? Daí ele falou assim, é que o moço que estava com essa camisa estava com muita fome e eu tinha um prato de comida. Eu troquei essa camisa com um prato de comida. Ele falou, mas que lição, hein? Para ele era tão apegado aquilo lá e o outro trocou por um prato de comida porque ele estava com fome. Então, nessas situações que a gente aprende, ele falou que aprendeu, nunca mais contratou guardador de carro. Porque, gente, são pessoas que estão ali. Mas não é um trabalho formal. É o que ele pode fazer. Sabe-se lá se ele arrumou trabalho? Sabe-se lá o que ele conseguiu? Então, André Luiz continua. Fizesse a teu auxiliar exigências descabidas e depois, amargurado pela conduta iníqua, quiseste a compreensão do colega ofendido. Quantas vezes faz com que o outro faça a sua parte, né, do serviço, todavia obedecesse os ditames do preconceito, e, em vez do ato de consideração, renunciasse aos teus anseios de respeito e amor ao próximo. É isso. Então, André Luiz termina. Trazes dentro de ti ímpetos indesejáveis e bons. Todos nós temos dentro de nós ímpetos indesejáveis que nós não gostaríamos de ter e também bons. Moldada pela boa educação, a inteligência controla os impulsos inferiores e se alia aos instintos nobres. Olha o que ele está falando. Moldada pela boa educação, a inteligência controla os impulsos inferiores e se alia aos instintos nobres. Educa-te, pois, pelos preceitos do Evangelho, para que teu juízo não seja enganoso e asfixie as manifestações espontâneas de bondade. Segue os ensinamentos de Jesus e com Jesus trabalha, ama e serve, para que teu raciocínio esteja resguardado de más influências, recordando que Pilatos não atendeu ao instinto bom que absolvia o Mestre Divino e permitiu que se consumasse a injustiça, guiando-se pela razão, eivado de conveniência pessoal. Pilatos, no íntimo, sabia que Jesus era um justo, mas ele deixou que a inteligência dele, né, que a razão o guiasse. Por quê? Porque ele tinha medo de perder o cargo. Então, se deixou levar pela conveniência pessoal. Olha que lição que nós aprendemos com André Luiz e com o Livro dos Espíritos. Então, ficamos hoje por aqui, pedindo a Jesus que nos auxilie sempre neste combate às nossas imperfeições, que possamos perceber em nós o que temos de bom e deixar fluir através da nossa inteligência e da nossa razão. Claudete Moura, para o divulgar.net.